Você já parou para pensar em como avaliar o desempenho financeiro de uma incorporadora? Aqui vão algumas dicas importantes para entender como analisar os números financeiros de uma, inclusive sobre os principais indicadores que devemos ter atenção. Neste vídeo vamos falar sobre os indicadores de lucratividade de uma empresa, e no próximo sobre indicadores de endividamento. Você sabe qual é o principal objetivo de uma empresa? É obter lucro, ou maximizar a riqueza do acionista? Pense um pouco. Se você escolheu a segunda opção, você acertou. Mas, por que maximizar os lucros não é a resposta certa? O motivo é que os lucros são apurados pela contabilidade, com base em uma abordagem conhecida como regime de competência. Além disso, existem algumas despesas como a depreciação e amortização, que embora reduzam o lucro, não representam saídas efetivas de caixa. O objetivo central da administração é o aumento do valor da empresa, e consequente aumento da riqueza dos proprietários. A riqueza dos proprietários aumentará se a empresa oferecer rentabilidade superior ao custo de oportunidade dos investidores. Então, como podemos medir essa riqueza? Quando falamos sobre balanço patrimonial de uma empresa, precisamos analisar financeiramente o negócio. Não estamos falando ainda de uma análise estratégica ou prospectiva. Estamos falando de uma verdadeira análise financeira. Para analisar a evolução e características das decisões de investimento, analise os ativos da empresa dentro do balanço patrimonial. Para analisar a evolução e características das decisões de financiamento, analise os passivos da empresa no balanço patrimonial. A análise de resultados da rentabilidade e da qualidade das decisões de investimento do financiamento é feita com o estudo em conjunto dos seguintes relatórios: DRE, balanço patrimonial e demonstração de mutação de patrimônio líquido. A análise de riscos de curto e longo prazo é feita com o estudo em conjunto dos seguintes relatórios: DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa. A análise de potencial de crescimento de uma empresa é feita através do estudo dos seguintes relatórios: projeções de faturamentos e receitas futuras, projeções de margens e lucros futuros, previsão de investimentos, previsão de volume de vendas, previsão de custos e despesas, e os indicadores operacionais e financeiros. Agora, sobre os indicadores financeiros. Nesse vídeo, abordaremos os indicadores de lucratividade. Os índices de lucratividade mostram o desempenho da empresa, em termos de suas margens e em termos do retorno sobre o capital investido. O primeiro indicador importante de lucratividade é a margem bruta. Ela mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas que restou, após a empresa ter pago os custos de produção de seus produtos. O segundo indicador importante de lucratividade é a margem EBITDA. Ela mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas que restou, após a empresa ter pago os seus produtos e as despesas operacionais. Esse indicador considera os custos com depreciação e amortização. O terceiro indicador importante de lucratividade é a margem operacional. Ela mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas que restou, após a empresa ter pago a produção de seus produtos e as despesas operacionais. O quarto indicador importante de lucratividade é a margem líquida. Ela mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas que restou, depois da dedução de todas as despesas, inclusive o imposto de renda. E qual a diferença entre EBITDA e o lucro operacional? Nesse caso, basta somar ao lucro operacional os juros, a depreciação e a amortização. O quinto indicador de lucratividade importante é o retorno sobre o ativo total, ROA. Ele mede a eficiência global da administração na geração de lucros, com seus ativos disponíveis. E por fim, o sexto indicador é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele mede o retorno obtido sobre o investimento dos proprietários da empresa. No próximo mês, vamos lançar um vídeo como esse, falando um pouco sobre os indicadores de endividamento a serem analisados para uma incorporadora. O que fizemos aqui
foi dar alguns insights sobre o tema. Mas se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, e outras matérias no mercado imobiliário, se inscreva aqui, na pós-graduação M Construction Management da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. E se quiser ter uma aula focada sobre este tema, venha falar com nosso time, e se inscreva aqui.